apresentar este painel Os Desafios de se Comunicar, um mega evento, recebemos no palco Walter de Gregório, diretor de Comunicação e Relações Públicas FIFA. Como palestrante, também convidamos Mário Andrada, diretor de Comunicação Rio 2016. E Sancler Beleze, diretor de Comunicação, Comitê Organizador Local da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. E como mediador do painel, convidamos o jornalista Marcelo Barreto, do Sport TV. Eu passo então a palavra ao coleguinha Marcelo Barreto. Muito obrigado. O tema desse painel é um desafio do qual eu faço parte, né? Tenho aqui, já vi alguns colegas, todos nós temos essa responsabilidade de comunicar adequadamente os grandes eventos que o Brasil está recebendo. E esses eventos geram sempre muita polêmica, né? Geram sempre muito debate, geram sempre muita discussão. E hoje, com o advento das redes sociais, esse debate está cada vez mais acessível ao cidadão comum e também cada vez menos sujeito a filtros, né? A gente tem encontrado todo tipo de opinião sobre a Copa do Mundo, muitas vezes opiniões responsáveis, outras vezes nem tanto. Muitas vezes opiniões embasadas e outras apenas palpites. Estão fazendo o quê? Faz parte do processo democrático, né? Aprender a debater, aprender a comentar. E como essas oportunidades na vida de um país elas são muito raras, né? É muito difícil que uma pessoa ao longo da sua vida veja uma grande competição como essa organizada 2 vezes no seu próprio país, né? Esse é um grande aprendizado para todos os brasileiros. E eu tenho certeza que os envolvidos aqui estão também aprendendo muito com isso e tem muito a contribuir conosco. Pelo que eu entendi, o Sancler tem uma breve apresentação para mostrar, né? Então eu sugeriria que a gente começasse por ele, já que tem uma coisa aí mais formatada, né, para a gente começar. Ok. Boa tarde a todos, boa tarde, Barreto. Queria mais uma vez agradecer o convite do João, do Pedro, é um prazer estar aqui com vocês. Escapar um pouco da nossa rotina da competição, que a gente se preparou tanto tempo para ela está acontecendo. No nosso ponto de vista, está sendo um grande sucesso e efetivamente o que a gente está vendo pela cobertura de mídia, tanto local quanto internacional, esse trabalho está rendendo frutos e a gente está se concretizando tudo que a gente esperava e dentro do campo até um pouco mais nessa Copa do Mundo. Bem, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu trouxe aqui, deixa eu ver se vai estar certinho, só para ter uma ideia. A gente trabalha comunicando um grande evento, primeiro com o landscape, né, com o ambiente de comunicação que é comum à maior parte deles, né? Então acontece para Jogos Olímpicos, o Mário, nosso colega aqui, pode validar isso, e para as Copas do Mundo, como foi na África, como foi na Alemanha. Você começa com aquele nível de antecipação e de receptividade local e internacional ao evento de uma maneira muito positiva, uma empolgação muito grande. Então é fácil você começar esse trabalho inicial. Agora, é uma faca de 2 gumes, né? É exatamente o momento onde a compreensão da dimensão do evento, das necessidades que ele impõe ao país e à organização e o esforço, o sacrifício que o país tem que fazer, se vale a pena. Então é o momento que deve se colocar essa questão. Então é um debate muito válido e interessante que a gente viveu nesses últimos 4 anos. A gente passou por um escrutínio fortíssimo da imprensa internacional, da imprensa nacional também, que é natural. Os colegas da FIFA vêm desde o início, eu lembro bem do Nico, antes do Walter chegar, falava Sancler, calma, na África do Sul foi a mesma coisa. É difícil você ditar o ritmo no meio da caminhada. É natural que as questões estruturais do país se misturem ao torneio. O torneio, há muito tempo, a Copa do Mundo da FIFA deixou de ser um torneio de futebol, deixou de ser o maior torneio do mundo para ser um fenômeno socioeconômico e cultural.
em torno dele orbita muito mais que interesses do mundo do futebol. Todo mundo sabe, ele vira uma plataforma para que outras demandas sejam implementadas e pedidas. Eu não estou aqui discutindo o mérito dessas questões, mas o fato é que existem e isso tem que ser discutido, digerido dentro da organização e levado adiante para Copas futuras. Eu só queria ressaltar, sem querer, assim, o torneio ainda está em andamento, esse escrutínio passou, assim, a gente está no meio do torneio, basicamente, mas a gente se dá o trabalho de avaliar, essa avaliação parcial da cobertura tem sido muito positiva, mas eu gosto sempre de lembrar aqui para o Mário, que está não começando a caminhada dele, já começou do Rio 2016 há algum tempo, essa percepção, assim, de dentro para fora e de fora para dentro. O Brasil, como um país emergente, o Luiz falou muito bem aqui dos desafios que a gente teve para se colocar como um host, como um país sede competente e capaz de entregar tudo que era preciso para o mundo na Copa do Mundo da FIFA. Esse tipo de posicionamento, né? A profetização do caos que aconteceria aqui, a maior revista do país nos diz que a Copa só ia acontecer em 2038. Então isso, ao longo da caminhada, você vai sofrendo esse desgaste, e no âmbito da comunicação é um desafio muito grande você manter a calma e trabalhar para que a compreensão do torneio seja feita. Então, de dentro de casa para fora você já tem esse desafio, imagina de quem não compreende o nosso país e questiona a nossa capacidade de entrega, né? E isso são algumas manchetes que a gente selecionou dos principais jornais internacionais sobre como a nossa Copa está sendo vista, não só dentro do campo, um grande sucesso. Eu vou avançar aqui, alguns jornalistas esportivos falando que é a melhor Copa dentro de campo que já foi vista, alguns detalhes bem interessantes do Brasil, a hospitalidade do brasileiro, coisas que quem não conhecia o país e questionava a nossa capacidade de entrega, o jeito do brasileiro, o nosso trabalho, a hospitalidade e também a nossa capacidade de organização, por que não? Sempre nos questionamos isso, e agora a gente está, aos poucos, ainda há muito trabalho, muita organização ainda fazendo a Copa do Mundo. Afinal, é um evento, como se fosse um evento em separado, quase metade do globo de olho no que vai acontecer aqui. Então a gente ainda tem muito desafio pela frente. Eu volto aqui. Aqui a gente pode ver, olha, nosso país pode sim entregar a Copa. Nossa organização dentro das quatro linhas, dentro dos estádios também pode mostrar coisas diferentes. Vou citar o exemplo que eu não me lembro se o Luiz falou, é o Brasil com seus estádios agora todos com certificação ambiental, é um exemplo que a FIFA está seguindo, levando para a Copa do Mundo da Rússia. São coisas que a gente tem sim que se orgulhar, e eu como comunicador particularmente, fico muito feliz em ver o fruto das sedes. Tem a minha colega de Brasília aqui à frente, a Samantha, que é da comunicação da Copa, que também batalhou lado a lado. Bem, alguns dados sobre percepção. Um pouco antes da Copa a gente teve aquele baque, né, que é natural, o gráfico do sorriso engraçado que dizem, né, toda aquela satisfação da Copa vir para o Brasil. Depois o desgaste natural da preparação que acontece com todo mega evento, assim, que se repete edição após edição. E agora a volta, a euforia, a gente está conseguindo índices interessantes, até a questão de quem estava torcendo contra também diminuiu. Você tem 85% segundo a Datafolha, dizendo que os 85% dos brasileiros estão torcendo a favor do sucesso da Copa. Era um número que incomodava a gente, porque se você pensa o que ela pode trazer para o país, o que ela já está trazendo para o país em termos de projeção, como o Luiz falou, aquele legado de integração, de governança que nossos governos tiveram com a Copa do Mundo em trabalhar em conjunto. Está tudo aqui, então é muito difícil ver como comunicador aquela visão de tem que dar errado. Isso, na minha visão, é uma coisa impressionante, mas que a gente lutou muito contra. Agora, alguns dados a mais, social media, né, mídias sociais, a Copa também, um fenômeno batendo recorde. Não é só a Copa, isso aí é o Brasil também. São imagens que a gente está passando para o mundo inteiro do nosso país, e o sucesso da organização com certeza vai trazer um ganho de imagem para as cidades sede e para o país. Bem, agora rapidamente as lições que a gente tira dessa Copa no lado da comunicação, né? Ficar calmo, porque o escrutínio é muito grande, é natural, ele acontece sempre, e não é comum só o Brasil. Talvez a dimensão que o futebol tenha no Brasil tenha levado a esse escrutínio ser um pouco maior do que foi na África do Sul, por exemplo, que era um país que também estava se apresentando ao mundo. O Brasil, numa escala diferente, também o fez com a Copa do Mundo. O segundo ponto, mostrar a dimensão do torneio. O Luiz
frisou isso muito bem, Luiz Fernandes, aqui, o que exatamente é a responsabilidade de quem e o que exatamente é necessário para a Copa do Mundo. Você precisa de BRT, você precisa de melhoria de malha viária, você precisa de mais hotéis, mas até que ponto isso é uma coisa que a Copa precisa ou que o país precisa? Isso é um grande desafio de comunicação que a gente enfrentou também. O terceiro ponto, eu olho aqui para a Samantha, ela pode corroborar isso que eu vou falar, tenho certeza. As cidades que abraçaram a Copa desde o início, compreenderam, digeriram e adaptaram o que ela traz e o esforço que ela demandava de cada cidade e comunicaram isso ativamente, são as cidades que, coincidentemente ou não, têm o maior nível de apoio à Copa do Mundo desde o início da caminhada até agora. Então, Brasília é uma delas, Fortaleza, são cidades que sempre usaram a Copa do Mundo para mostrar o que eles têm de melhor e para catalisar ações que estão melhorando a vida do cidadão pós-Copa do Mundo. E por último, voltando um pouco, saindo um pouco da dimensão do que comunicamos para como trabalhamos em comunicação específica, alinhamento, né? O Luiz mencionou, o trabalho em conjunto entre os governos, checagem de informação e saber que o impacto que uma simples coisa em Brasília acaba tendo lá em cima na visão da percepção da Copa do Mundo em geral. Bem, eu tentei ser o mais breve possível, eu poderia ficar falando aqui mais 15 minutos, mas eu vou dar espaço para os nossos amigos passar a bola de volta para o Barreto. Eu sei que ele é bom de bola. Muito obrigado, Santiago. Acho que vale sempre a pena ressaltar, né, o quanto é importante agradecer a presença dessas pessoas aqui que estão envolvidas na organização da Copa do Mundo. Quando o Sancler chegou, eu perguntei, e aí, só faltam 8 jogos, você já está tranquilo? Ele disse, ainda não, só depois da final, talvez mais um pouquinho, né? O trabalho continua até o fim. Para a gente continuar com o foco de Copa do Mundo, eu vou pular aqui o Mário, então pedir licença a ele, passar a palavra ao Walter de Gregório, a quem cabe evidentemente o mesmo agradecimento, né, por estar aqui conosco num momento tão importante de organização da Copa, para a gente ouvir. Já ouvimos a perspectiva do comitê organizador, agora a perspectiva da FIFA. Obrigado. Eu não vou falar em português, vou falar em Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch ist meine Sprache. Schweizerdeutsch ist das, was ich machen muss. Und Schweizerdeutsch ist das, was die meisten verstehen in der Schweiz. Exactly this, what you're doing now, it happens sometimes when I talk about communication. So the first thing that we should do in communication is having the same language. Having the same language and, in the best case, having one voice. This is always not only related to Brazil, but when we started, and Luis Fernandez, he just explained, how we try to integrate all the different stakeholders. That's exactly what we try to do with communication. I think the first thing you should do in communication is trying to put all together on one table and leave the room with one message. It should be a clear message, and it should be a message that is consistent. Now, reality sometimes is different. And it was different also in Brazil, to be very honest, because although we all had the same goal, namely to organize the best World Cup ever, we all had different agendas, because FIFA had another agenda, as the government, as the host cities, as all stakeholders included. So one goal in communication was find out where are the common, let's say, the common topics, kind of a compromise. And this is not always easy, because I don't want to say that Brazil is especially politicized, but of course is a country that is, let's say, it's not very easy. You have to deal with 12 different host cities, with 12 different mayors, 12 different governors. I was just talking to Mario before, maybe this is a little bit easier to organize Olympic Games, because then at least you have one mayor to deal with, and once you have an agreement with him, it's done. But to deal with 12 different governors that in the meantime they may be replaced because you have elections, it's quite a challenge. The advantage of having integrated communication is that once a story pops up in the media and you know that it's factually wrong, it's good to have the direct line
for instance, to the government. It happens a lot of times in the last years that some stories came out or in Europe or in Brazil attacking us or attacking the government or trying to divide the stakeholders. And there you have two choices. Or you react. I mean, if I'm attacked, I react, and then it's a fantastic game for the journalists because they can play the game as they want. Or you try to clarify it and call directly the other party. That's what we did in the past, and it worked more or less good. So if there was a story coming out saying that FIFA is criticizing the government because of this and that, the first thing we did is we called the government, or at least the people in charge, and tried to explain what we really said, or what we really tried to say. And so the de-escalation, especially in an event like this, is key. The second thing is, and I'm talking because Sinclair already mentioned a lot of things that I just could repeat, but another thing in communication is, and I'm talking as a former journalist. I was a journalist for 20 years, so I played the game as well. As a journalist, I try to hunt. I try to set the tone. I try to set the agenda. But of course, on this side of the bridge, I try to do the same. I want to set the agenda. I will not accept that I'm hunted by the media. Although sometimes I don't say that the questions are wrong or not, but sometimes, to give you an example, a very concrete example, it has nothing to do with the World Cup, but just to give you something to illustrate. For sure you have followed the Sunday Times story about Qatar, all the allegations about Qatar. This is a story that goes on for 4 years now. 4 years. Since Qatar was aborted 2010, once a while, always from the same country, and I leave it to you to ask why, but it's coming from UK, allegations about Qatar, At a certain point, I have to say, listen, or you have the so-called smoking gun, and you give us the proofs, or you have to stop asking. Because I cannot go on for years and years and years and years giving explanation on allegations. First of all, now we have independent ethics committee headed by Garcia as the investigative chamber, and we're waiting for a report. So the first thing I can do is just refer to this ethics committee, and that's our official statement. The second thing, to be very concrete, the Sunday Times is claiming to have hundreds of millions of emails related to the Qatar bid. And every weekend, for the last 3 weekends, they pick out 3 emails of this hundreds of millions and ask us to comment, out of context. So at a certain point I said, listen guys, I don't gonna play this game anymore. I just ignore that and I don't answer. Although I'm very open for transparency and to give all the questions, answer all the questions I have. But at a certain point, this does not make sense. If you calculate, just that's what I told them. If you have, let's say 300 millions, they claim to have hundreds of millions. I say just to make it easier. 300 millions emails, and every weekend they come with 3 emails. I have 100 million weekends to deal with that, and if I calculate, this is roughly 2 million years until the end of all the questions. So I told them, listen, you make your homework, you're going to read all the emails, and in 2 million years I give you an answer. So this is not really the approach that I'm looking forward, you know. I'm not saying to the journalists I don't answer the questions, but this is the second important point. You come to a point where it doesn't make sense to play this game, and there where you have to stop if you don't want to be hunted. This, and this is important to say, I'm not saying that the questions of the journalists in general are not the right ones. I always say, as a journalist,
you never can ask stupid questions. You always can give stupid answers. So they can answer whatever they want, but there is a limit to all. The last thing I want to say is about crisis communication, especially here in Brazil, and I stop with that because maybe you have some questions. Sinclair just showed it with a couple of headlines. You could have put here, I don't know, dozens and dozens of slides, especially the one from the German Der Spiegel, saying Tod und Spiele, so death and gains. So they're claiming that Brazil is just prior to a civil war. So the whole country is on fire. And unfortunately, in the very beginning, now it changed, but in the very beginning, after the Confederations Cup, that's what I say to the journalists at the press conference, unfortunately, some of the journalists, they played the same game, even Brazilian journalists. I just recall what I said last year. There was a scene on TV, a guy from after demonstration on a how do you say a candelabra? How do you say no? A traffic light. You know, they just pull down the traffic light. I have seen this scene, the same scene, from 5 different angles. 5 different angles. So the impression was all the traffic lights in the whole country were falling down. So what I told to the journalist is, listen, it's also your duty as a journalist to put everything in context and perspective. You cannot give the impression that Brazil is under fire and that we have a civil war. So it is, for us, very difficult Sinclair said it, you have to be calm. Yes, and that's what we're going to try. You have to focus on your topics. You have to try to give the right answers, and you have to try to ignore the answers that are just answered because you have to answer, but you're not really interested in the questions. Sorry, you have to ask the questions, but you're not really interested in answers. It happens a lot of times that I personally had the impression that people are not really interested in what I'm saying. So they're asking me questions about this and that. I'm involving legal department, marketing department, TV department. I give them all the answers they want, but it's against their story, and they just ignore it. So I ask them, why are you asking me? Why are you asking me when you don't accept the story that maybe doesn't fit in your headline? So just to make it short, I'm not here to blame the journalism in general, the media in general, or to make a media bashing, because I'm always criticizing, saying that we have a kind of FIFA bashing. Everything what happens negatively is our fault, you know. And but at a certain point, that's what I'm saying, and I'm challenging everybody on the stage, my colleagues. Yes, FIFA has a problem of credibility, and FIFA, to be honest, made mistakes in the past. It's not just in some stories of mean journalists, and probably we're going to do mistakes in the future as well. What we are going to try is, with all the reform process, is to minimize the factor that can lead to some faults. But we're going to make mistakes as well. But if you put in question the credibility of FIFA, then sometimes few journalists and media outlets, they should ask the same questions for themselves. What's about their credibility? What's about their ethical behavior? When I see how some stories are really misleaded and have a spin that has nothing to do with reality. So that's what I wanted to say. I know it's we should talk about positive things, and the positive thing is that Italy is out, and I can focus on Brazil for the next games, and hope all the best. So if you have any questions to this, I'm more than happy to answer all your questions.
and thanks for the possibility to just address a few words. Thank you. Mário, agora é com você. Estranho, Nuninho. Faltam só 8 jogos e a partir daí todos os olhos estarão voltados para Rio 2016. Walter disse que você tem uma vantagem, só um prefeito, mas você também tem 30 FIFAs, né? Eu tenho 30 FIFAs, quase 42 FIFAs na verdade, 42 federações. Se você desmembra, né? São 42, né? A operação é muito complexa, né? E você terminar da Copa do Mundo vai estar lidando com um cenário completamente novo de ter as Olimpíadas na vitrine. Claro que já se fala das Olimpíadas há muito tempo, mas parece que a partir de agora o foco vai estar todo lá. Existe um planejamento para isso. Queria que você nos desse uma previsão de como serão esses próximos 2 anos do contato do comitê organizador com a imprensa. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, uma honra estar com vocês. Óbvio que tem um planejamento. Nossa maior missão agora é manter essa onda de otimismo, de alto astral e de autoconfiança que a Copa do Mundo gerou, graças ao trabalho de todo mundo. A nossa missão de comunicar também é uma missão de educar, no meu caso um pouco mais importante, porque todos os brasileiros conhecem futebol, todos os brasileiros não poderiam, mas gostariam de ser o técnico da seleção, alguns poderiam. No meu caso são vários esportes, no caso dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos ainda mais, então tem um processo de educação que para nós é importante. Uma coisa que tem perguntado muito para nós a respeito da lição, né? Que lição se aprende da Copa do Mundo? A gente aprendeu da Copa do Mundo a mesma lição que a gente aprendeu dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Sochi. É a lição que a gente às vezes esquece. É a lição de que o esporte é o centro desses grandes eventos. E que os atletas são as verdadeiras estrelas. São eles que inspiram os jovens, são eles que inspiram os patrocinadores, são eles que inspiram todo mundo. Tanto no caso da Copa do Mundo, quanto no caso dos Jogos Olímpicos de Sochi, o que se viu foi que no exato segundo que o esporte começou, o humor mudou. As pessoas começaram a entender porque o esforço tinha sido feito, os jornalistas começaram a prestar atenção em outros aspectos, além do que eles já tinham explorado, em alguns casos ad nauseam, em outros casos, graças a Deus, eles exploraram. Então, a gente tem que ficar com isso na cabeça. A grande lição da Copa de Sochi, a grande lição que a gente aprendeu e vai aprender é lembrar do esporte e fazer com que o esporte apareça da melhor forma. Quando a gente vê a Copa do Mundo na televisão, a gente sente um enorme orgulho de ver aquilo estar acontecendo no Brasil e a gente sente um enorme orgulho de ver a qualidade dos jogos. O Luiz Fernandes falou muito da União Latino-Americana, foi maravilhoso poder encontrar os nossos irmãos e vizinhos e primos todos aqui. Imediatamente, só para voltar à pergunta, o plano é criar uma série de conexões novas, aproveitar a onda de bom humor, mas procurar estabelecer conexões olímpicas com a sociedade, através da imprensa, através das redes sociais. Continuar obcecado com o One Voice, que obviamente para os Jogos Olímpicos até agora foi mais fácil, porque a gente está mais longe. É evidente que vai aumentar a pressão e vai aumentar o escrutínio, então a gente tem que ficar cada vez mais obcecado. No dia 5 de agosto, faltam 2 anos para os Jogos, a gente vai comemorar essa data, vai mostrar um monte de coisa, vai mostrar como a cidade vai ficar vestida na época dos Jogos Olímpicos. Vai agradecer o trabalho dos nossos companheiros que fizeram a Copa do Mundo, tanto do lado da imprensa, quanto do lado dos comunicadores do governo e da FIFA, e vai contar com o escrutínio e com o apoio da população carioca e da sociedade brasileira. Ainda estou na fase otimista. Muito bem, eu recebi um papel aqui, chegou a primeira pergunta, né? Não, chegou uma afirmação, encerramento deste painel às 17h30. Eu, como sou bem mandado, eu vou obedecer. Todos nós temos compromissos, né? Eu, inclusive, tenho que ir para a ilha fiscal direto daqui. São 5h22 no meu relógio. Eu acho que nós temos tempo, pelo menos, para que cada um responda, talvez a mesma pergunta. Muito me chamou a atenção no começo da explanação do Sinclair,
como se constrói a expectativa para o grande evento, né? E aí, tirando a parte da editorialização, que você destacou muito bem ali com 2 ótimos exemplos, né? Eu apresento um noticiário de televisão. Eu não tenho muito tempo para comentários, embora faça alguns pontualmente. E eu conversava com o Luiz antes da apresentação anterior, e dizia o seguinte: para quem apresenta um noticiário de TV e está dando notícias sobre a Copa do Mundo, a quantidade de notícias negativas que você recebe, ela é muito grande. Sejam elas notícias de grande impacto ou notícias de menor escala. Então você recebe a notícia de que o estádio de abertura da Copa não deve ser entregue a tempo, ou será entregue não dentro do que a FIFA está estabelecendo. Você recebe seguidas notícias de morte de operários em obras da Copa do Mundo. Você recebe notícias de que as obras de infraestrutura que foram prometidas para a Copa, embora não façam parte do caderno de Cato, não serão entregues a tempo para a Copa. E essas coisas vão se escalonando, né? O que é possível fazer, se essa experiência ensinou, para construir uma expectativa positiva para um evento que quem conhece o esporte, e especialmente quem conhece esse tipo de evento, quem conhece a Copa do Mundo, sabe que o evento, se ele for entregue adequadamente, ele é cercado de positividade pela própria natureza que ele tem, e que no Brasil isso tende a ser potencializado, né? O que é possível fazer para minimizar uma expectativa negativa diante de notícias negativas que parecem inerentes ao processo de preparação desses grandes eventos? Eu vou começar então. Barreto, eu acho que o primeiro é aquilo que eu falei no início da apresentação, é você apresentar, botar na bandeja o que é a Copa do Mundo para o Brasil, no nosso caso. Lá atrás, eu acho que a gente, eu não participo desde o início do projeto, participo desde 2010, mas a compreensão do que é o projeto, o que é a Copa do Mundo, o que é necessário, eu acho que não permeou para a população inteira a compreensão do que era exatamente o que é o caderno de encargos, o que é a Copa do Mundo, o que está sendo catalisado e o que é o caso da gente fazer como uma oportunidade a mais para o país. Eu acho que essa apresentação, essa comunicação, preparar o terreno para que a compreensão do legado, a compreensão da dimensão da Copa do Mundo, isso é crucial. Eu acho que a partir daí você já consegue minimizar um pouco essa questão da crítica excessiva. Mas a realidade do nosso país, acho que o momento histórico que a gente vive, nosso reposicionamento como país emergente, pulando o muro de um lado para outro do planeta, eu acho que isso também acabou sendo um grande desafio para a gente em comunicação, que é a percepção do país que a gente tem problemas, tem um passivo social muito grande a construir, a recuperar, e a grande questão, olha, vale a pena investir e passar por esse sacrifício para entregar esse evento que traz ganho de imagem, traz projeção, é um catalisador de desenvolvimento, é um catalisador para geração de emprego no local, que isso endereça diretamente a questão social. Eu acho que é isso, a compreensão total da população. Eu acho que a gente não conseguiu isso lá atrás, mostrar que a Copa do Mundo traz sim o avanço que acabou sendo a raiz, o avanço que conserta o que acabou sendo a raiz da maior crítica da Copa, que é aquela questão de ponderar, olha, o Brasil tem mazelas, tem problemas que estão sendo corrigidos nos últimos anos, mas ainda persistem, e vale a pena ou não realizar esse evento. Só para encerrar, eu acho que vale sim, é a minha opinião. Eu acho que a percepção da população agora durante o evento também, é claro, como o Mário falou, a gente está no apogeu, quase no apogeu da animação, mas se o Brasil, como entre sexta e sétima economia do mundo, com todo o avanço que ele já vem fazendo, o avanço social, agora com os Jogos Olímpicos, com a Copa do Mundo, se ele não é um país capaz de realizar uma Copa do Mundo, eu pergunto e devolvo a pergunta de qual país pode. É uma mão com dedos que pode realizar a Copa do Mundo. Eu acho que não é o caso. A Copa do Mundo, dentro das suas dimensões, cada país faz dela o que ela quiser, o país se apropria dela e usa ela como projeção geopolítica ou catalisador de desenvolvimento. Cada um achou a sua solução. A Alemanha fez uma coisa, a África do Sul fez outra. Mas eu acho que para o Brasil foi uma grande jogada, uma grande oportunidade que a gente aproveitou e está entregando aí para o mundo. O nosso ganho, o nosso reposicionamento como país, como marca no mundo,
na minha opinião, vai sofrer um grande impacto positivo pós-Copa e depois com o trabalho do Mário no Rio 2016. Queria pedir ao Walter que projetasse isso para o futuro, já que a FIFA agora tem 2 Copas a serem realizadas. Num país que já sofreu críticas muito fortes da imprensa internacional quando organizou as Olimpíadas de Sochi, no caso da Rússia, e como ele mesmo já colocou, um país que tem o seu próprio direito de receber a Copa tão fortemente questionado, embora essas críticas venham especificamente de um país, o país que inclusive estava envolvido nessa disputa, né? Que lições traz o Brasil nesse sentido de divulgar positivamente a experiência da Copa do Mundo? Well, that's a difficult question. The lessons, I'm not sure what the lesson is, to be very honest, because sometimes it's good if the expectation is not too high. So it doesn't mean that I'm happy if things don't work. But sometimes if the expectations are low, maybe after it's better. For me, a big challenge, to come to your question, a big challenge was how to communicate in the right way after we have seen that the stadiums will be late. As you know, FIFA always said that all the stadiums have to be ready at the end of December 2013. Why? Because we need at least half a year to make all the checks, all the tests to be ready for the World Cup. It was not the case, and the question was how tough you should be in communication from FIFA side. How you should communicate to put pressure on Brazil, on the government even, without risking to have a diplomatical incident, if I call it like this. Or how positive you should be in order to please everybody. So this was not always easy. There was a decision made sometimes day by day. Sometimes it was made like from the belly. We just said something at a press conference. But it was always, for me as a director of communication, always the question, how far should you go? Because when you see our position, that's why I said that we all had the same goal, but we had different agendas. From my point of view, I also had to protect in a way FIFA, because if I would come and say everything is perfect, we're going to do that, all right, we're late, but we're going to do that last minute. So if I would be too positive, and then we would have problems during the World Cup, of course they would come back to FIFA and say, well, but you said everything is perfect. So how are you going to explain that it doesn't work? How do you explain that the pitches are not good, that the light doesn't work, that the telecommunication is not good, and so on and so on. So for me the lesson is first of all to start much earlier with the integration of all the stakeholders. I mean, Brazil was awarded 2007, so actually 7 years ago. But the real integration, Sinclair, was maybe three years ago. Yeah, so 2012, where Luis Fernandez joined, and where we changed a few things in the communication. So the lesson is we have to start much earlier with important stakeholders and get kind of a common strategy how to face that. That's what I would ask. Just a question of time. Mário, para a gente finalizar, um projeto que mexe tanto com a vida e com a infraestrutura da cidade, como o Projeto Olímpico, e especialmente o Projeto Olímpico do Rio, que é um projeto ambicioso, um projeto que lembra de Barcelona no sentido de que quer intervir na vida da cidade, no futuro da cidade, né? Como levantar o sinal de estamos em obras e ao mesmo tempo dizendo assim, sua vida vai melhorar? Eu posso estar sendo ingênuo e posso negar isso depois da organização dos jogos, mas agora o que a gente acredita é que o único jeito é buscar espaços de diálogo e conversar com as pessoas, ou através da imprensa, ou através das redes sociais, ou pessoalmente,
e lembrar de dar essa explicação todo o tempo, e dialogar, e dialogar, e dialogar, até que as pessoas compreendam que você está falando a mesma coisa, que a sua causa é boa e que a causa vai ser boa para a cidade. E se você não tiver com a boa causa e ouvir das pessoas um desejo diferente, ter a flexibilidade para aceitar isso. Então, é o único caminho que a gente está vendo no momento, dialogar, dialogar e conversar bastante. Eu tinha muito mais perguntas para fazer, imagino que vocês também, mas no meu relógio são 5h32. Peço desculpas pelos 2 minutinhos que eu roubei do coffee break de vocês. Agradeço pela presença de todos, e especialmente Agradecemos ao Walter de Gregório, Mário Andrada e Sancler Milesi pela apresentação, e ao Marcelo Barreto por ter sido aqui o mediador desse bate-bola, o nosso técnico aqui. Obrigada, muito obrigada.